Olá, meus amores! Vamos lá para mais uma aula de português. Pois é, a Pro Williane hoje preparou uma aula para vocês. Vamos ver aqui nosso assunto? Hoje nós vamos estudar substantivos, só que nós vamos hoje entender o que é substantivos primitivos, substantivos derivados, substantivos concretos e abstratos. Então vamos ver a definição de cada um deles. Primeiro nós vamos ver o que é substantivo primitivos. Vejam bem, os substantivos primitivos não se derivam de nenhuma palavra e pode dar origem a outros substantivos. Quer dizer o quê? Que eles não dependeram de outra palavra para poder existir. Eles já têm sua originalidade própria, certo? Então, os substantivos primitivos, certo? Eles já têm sua origem, eles não dependeram de outra palavrinha para poder existir. E um exemplo que a Pro colocou aqui foi a palavrinha livro, que mais na frente vocês vão entender melhor ainda. Vamos ver. O substantivo derivado já é diferente. Por quê? Porque é formado a partir de outro substantivo. Ele precisa de um nome para ser formado, certo? Dele. Como assim, Pro? Para ele existir, ele precisou, de uma palavrinha que já existisse. Como? A Pro falou o quê? Que no substantivo primitivo, ele não dependia de outra palavrinha para existir, e eu dei o nome livro. Só que aqui a Pro trouxe o nome, o substantivo aqui, livraria. Para a palavrinha livraria existir, precisou vir de uma outra palavra. Qual foi essa palavra? De livro. Livraria veio de livro. Então, quando uma palavra vem de outra, certo? Ela é chamada de derivada, ela se deriva. Se deriva significa que ela veio de outra, ela foi formada porque existia uma outra palavra para ela poder existir. Vamos conhecer aqui alguns substantivos que são primitivos e derivados. Vejam bem, substantivo primitivo são aquelas que não dependem de outras para existir. Elas têm sua originalidade própria, não dependeram de outra para poder existir. Como pente, ferro, pedra, sapato, porta. Não dependeram de outra palavra para existir. Elas são palavrinhas que têm sua origem própria. Só que penteadeira, para poder existir esse nome penteadeira, ela precisou vir de pente. Então, penteadeira, ela vem de pente. Toda palavrinha que vem de outra é chamada de substantivo derivado. Como penteadeira, de pente. Ferragem e ferreiro. Vem de quê? De ferro. Para existir ferragem e ferreiro, precisou ter a palavrinha ferro. Por isso que ela é chamada de derivado. Se deriva de outra palavra. Aqui, gente, ó. Pedra, pedreira e pedraria. Pedreira e pedraria é substantivo derivado. Se deriva de outra, veio de outra palavrinha. Então, pedreira e pedraria veio de pedra. Aqui nós temos sapateiro e sapataria. Sapateiro e sapataria, para existir, precisou vir de uma outra palavra, que foi o quê? Sapato. Que sapato é um substantivo o quê? Primitivo. Não precisou de outra para existir. Agora, sapateiro e sapataria precisaram sim. Precisaram do quê? Da palavrinha sapato para se formar esses dois nomes. Sapateiro e sapataria, que são substantivos derivados. E a última palavrinha aqui, porta, que é um substantivo primitivo, não precisou de outra para existir. Agora, porteiro e portaria, aí sim precisaram vir de uma outra palavrinha, por isso que é substantivo derivado. Então, porteiro e portaria são substantivos derivados, se derivam da palavra
porta. Então, todo substantivo primitivo, lembra que a Pro disse, todo substantivo primitivo, ela não precisa de uma palavra para existir, ela tem sua originalidade própria, não precisou de outra. Agora, todos os substantivos derivados, aí sim, eles precisam, para eles existirem, né, eles precisaram, né, vir de outra palavrinha, como esses exemplos que a Pro tem aqui. E agora nós vamos conhecer outros tipos de substantivos, que são os substantivos concretos, certo, gente? Vamos ver aqui a definição dos substantivos concretos. Nomeia seres de existência real ou imaginária. Refere-se a nome de pessoas, objetos, animais, lugares, como por exemplo aqui, Ana, pão, cavalo, livro, são nomes de substantivos concretos. Por quê? São seres de existência real, que a gente conhece, que a gente vê, não é isso? Mas tem também, aí tá falando também dos imaginários, os concretos. E quais são esses, Pro? Eu já sei que livro é um substantivo concreto, porque eu vejo, eu pego, né? Eu sei que nome de pessoas também é um substantivo concreto. Eu sei que nome de animal é um substantivo concreto. E esse substantivo concreto que a Pro disse que também pode ser de existência imaginária. Vamos conhecer eles? Olha qual é aqui, ó. Seres imaginários, que também são concretos. Nome de, fada, bruxa, sereia, saci pererê, são imaginários. Nós conhecemos, né, essas lendas, mas elas não existem. Então são concretos na questão de seres imaginários, da nossa imaginação, certo? Então esses 4 exemplos são um dos, né, que a Pro trouxe para vocês, que pode ser fada, bruxa, sereia, saci pererê, e tem outros mais aí também. E agora nós vamos ver outro tipo de substantivo. Vamos conhecer? É os substantivos abstratos, que muitas pessoas têm dúvida, né, de saber o que é um substantivo abstrato. Mas agora nós vamos conhecer eles. Vejam bem. Nomeia seres que não têm existência própria e dependem de outros seres para existir. Porque para eles existirem, eles vão precisar de uma outra pessoa ou de uma outra coisa para poder a gente saber que ele está ali, existindo. Como assim? Vamos ver aqui. Só vamos completar aqui. Indicam sentimentos, qualidades e sensações. Olha mesmo, vou repetir de novo aqui. Nomeia seres que não têm existência própria e dependem de outros seres para existir. Indicam sentimentos, qualidades e sensações. Vamos conhecer eles agora. Vejam bem. No livro de vocês, eu achei super interessante quando eu vi esse exemplo e achei importante trazer aqui também para a nossa aula, que dizia assim: morte depende do morto. Para essa palavra morte, né, existir esse substantivo abstrato, ele existir, a palavra morte, ela só existe porque alguém morreu, né? Então depende do morto. Se não tivesse uma pessoa morta, a gente não ia dizer que tem um nome morte. Então depende do morto para existir a palavra morte. Certo, gente? Então, para essa palavrinha existir, dependeu de outra, né? Cegueira depende do cego. Então, tem o nome cegueira porque alguém é cego. Então, é um substantivo abstrato que depende de uma palavra para ser formada outra. Vejam bem, essas palavrinhas que eu trouxe aqui para vocês: amor, saudade, força, paciência, são substantivos abstratos. Por quê? Fala sobre sentimentos também e qualidades. Porque para o amor existir, alguém precisa sentir, é um sentimento. Então, para esse amor existir, a gente não vê o amor, a gente sente o amor. Mas para sentir
Alguém precisa sentir, porque assim ele não ia existir. Por isso que ele é chamado de substantivo abstrato. É um sentimento, a gente não vê, mas sente, não é isso? Saudade. Saudade é a mesma coisa. Eu não vejo a saudade. Vocês veem a saudade? Não, vocês sentem saudade, não é isso? É o quê? A saudade também é um sentimento, certo, gente? Força. Ah, força, um homem tem força, ele consegue pegar muito peso, né, ajudar. Ah, vamos chamar o papai que ele tem força de pegar aquela carroça, né, enfim. Então, força já é uma qualidade, certo? Que também é um substantivo abstrato. E paciência. Ah, minha mãe tem uma paciência, então paciência também é uma qualidade. A gente tem esses substantivos abstratos como exemplo, mas vocês têm muito mais no livro de vocês. Tem como pesquisar, gente. Eu sempre nas minhas aulas, eu peço muito para meus alunos eles serem pesquisadores, porque vocês, além de alunos, vocês têm que ser estudantes, aquelas pessoas que estudam, que se dedicam, que vão buscar mais informações sobre os assuntos que as professoras passam para vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido entre todos esses substantivos que nós vimos hoje. Se dedica, certo? E se aprofundem mesmo, pesquisando, estudando e se dedicando cada vez mais. Porque eu acredito no potencial de cada um de vocês. João e Alice já estão feras aqui, já aprenderam todos os assuntos. E deixam sim aquela mensagem de incentivo para vocês, que diz o seguinte: crie energia positiva diariamente. Ela será responsável por guiar seus passos e proteger os seus caminhos. Um beijo da Pro Williane.